Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Decidi fazer uma aqui, fala aqui pra vocês, certo? E eu vou contar uma história sobrenatural, assim, que eu tive, uma experiência, né, sobrenatural, enquanto eu tô me maquiando, tá certo? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, compartilha, tá? Não esquece de me seguir, faz um favor pra mim de curtir esse vídeo. Vamos crescer aqui o canal, vamos trazer mais vídeos, né? E é isso aí, vamos lá começar. Eu vou aqui pentear e prender meu cabelo e vou contando pra vocês, tá? Aí como meu cabelo tá grande, ó, eu vou só prender aqui, tá? Pra poder maquiar. Eu vou prender aqui atrás, tá certo? Essa experiência sobrenatural que eu tive foi um sonho. Eu sempre via falar, meu pai era espírita, então desde criança eu via falar muito em reencarnação e tal. E eu sou muito assim de orar, de conversar com Deus assim, calada. E eu disse, meu Deus, eu sonho muito, eu tenho muito sonho assim, que é um sonho que é uma revelação, praticamente. Então, eu disse, Deus, me mostre em sonho, se eu tive alguma vida passada, alguma coisa que me perturba até hoje e tal, me mostra assim alguma coisa. Porque eu sou muito incrédula com essas coisas de reencarnação, né? E tudo bem, fui dormir. Isso passava uns tempos e eu sempre pedia a Deus isso. E passou-se muito tempo. Aí o que foi que aconteceu? Eu tive um sonho. Esse sonho foi muito forte, que até hoje eu lembro de todos os detalhes. Todos os detalhes. Eu sonhei que começou assim. O meu pai, que hoje é falecido, e quando eu tive esse sonho ele já tinha falecido já, né? Se eu não me engano, vai fazer 4 anos agora, em dezembro. Ou são 3 ou são 4 anos de dezembro. Sou muito ruim de data. Então, eu tive esse sonho depois que ele faleceu. Pra quem não me conhece, sabe que eu tenho 5 filhos. E eu fui casada no meu primeiro casamento. Eu noivei e tal, comecei a namorar com 14 para 15 anos. Noivei com 16, casei, tive meu filho com 17, minha filha com 18 e o outro meu filho desse relacionamento eu tive com 20 anos de idade. Foram 3 filhos desse relacionamento meu, relacionamento de infância, meu primeiro marido e tal. E a gente brigava muito, era um relacionamento muito ruim, porque a gente brigava muito. Era realmente, eu vou me maquiando, tá? Era realmente um relacionamento muito difícil. Aí o que acontece? Eu sonhei que eu estava naquela época, naquele tempo antigo. E nessa época eu sempre vivia aqui em Guarabira, na cidade que eu moro hoje. E tinha a rua que eu moro é a famosa Rua do Boichoca, aqui em Guarabira, que eu morava, que eu passei minha infância. Cheguei com 2 anos de idade para morar aqui. Então eu passei toda a minha infância aqui nessa rua. Morei numa casa, depois me mudei para outra, que foi a que eu fiquei até por mais de 20 anos nessa casa, onde eu conheci meu ex-marido e tudo mais, blá blá blá. E essa rua é assim, uma rua principal, e por trás dessa rua passa um rio, tem uma ponte e tem uma ferrovia de trem, né, antiga, abandonada, onde naquela época passava o trem. Eu ainda andei de trem quando eu era pequena. A gente fez uma viagem de trem ainda pra Cabedelo, e nessa época eu era pequena, então eu já andei nesse trem que passava nessa linha, né? E fechou depois disso, nunca mais teve trem. Hoje reformaram, tá muito bonita e tal. E eu sonhei que nessa época antiga, há muitos anos, não tinha tantas casas. E eu morava numa casa dessa rua, outra casa, não a que eu vivi. Eu morava em outra casa.
E meu pai tinha muito dinheiro, ele era fazendeiro, tinha terras e ele trabalhava, no meu sonho, repara, ele trabalhava, ele que tinha trazido essa linha de trem, essa ferroviária para aqui, para Guarabira, para aqui para o estado. E tinha vindo desde Itabaiana, que era a cidade onde eu nasci. E essa linha tinha vindo, e lá também tem, né? Tinha vindo de lá até aqui, até o Rio Grande do Norte. E tinha sido ele que tinha trazido no meu sonho. Meu pai mesmo, dessa época, tinha trazido esse... E realmente era meu pai que de hoje, né? Ele tinha trazido essa linha e tal. E ele era um homem muito bem visto, muito... tinha posses e tal. E a gente tinha nessa época não tem aqueles carros antigos, preto, que é aquela roda bem fina, grande, aqueles filmes antigos. E a gente tinha esses filme antigo, a gente tinha esses carros. E nisso, minha gente, esse meu ex-marido, que é pai dos meus filhos hoje, naquela época, na outra vida, ele era motorista do meu pai. Isso no meu sonho, repare, viu? Ele era motorista do meu pai. E eu ia me casar. Eu ia me casar e estava tudo preparado. Eu ia me casar com outra pessoa. E eu estava vestida de noiva. Eu estava vestida de noiva, minha gente. E esse, meu marido, pai dos meus filhos, naquela época era meu motorista, ele ia me levar para o casamento. Ele ia dirigir, né? Me levar para o casamento. E o que acontece? Quando ele gostava de mim e eu não queria nada com ele. Aí o que foi que ele fez? Em vez de ele me levar para o casamento, que era no centro da cidade, entrei linda no carro, vestida de noiva, me despedi do meu pai e da minha mãe, porque a gente ia se encontrar na igreja, e ele ia me levar. E saiu eu e ele por último, naquele carrão e tal. Mas só que quando chegava ali na praça de Guarabira, perto da igreja congregacional, que é hoje, ele, em vez de me deixar na igreja, a igreja era mais ou menos ali perto da igreja congregacional, ele ia embora. Pra quem conhece Guarabira sabe o que eu tô falando. Ele ia embora, ia para o tipo sentido bairro Novo, onde ficou Osmar de Aquino, mais ou menos hoje. Era um prédio, um edifício que estava em construção, que naquela época não existia edifício. Era muito raro. E ele me levava para lá. Quando chegava lá, eu queria vir embora, porque eu estava toda vestida de noiva, bonita e tal. E ele dizia, não, você vai casar comigo, você vai casar comigo. Naquilo, minha gente, a gente subia para esse edifício para ficar lá escondido até amanhecer o dia, para eu não casar. Ele não queria que eu casasse. Menina, me desesperava tanto, eu chorava, pedia para ele me trazer de volta. E ninguém escutava porque era abandonado. Só tinha mato por perto, não tinha vizinhança. E isso eu lá toda vestida de noiva, com arco lindo na cabeça. Aí o que acontece? Ele pega, minha gente, me mantém lá presa. Nisso, eu brigando com ele, tinha uma hora, a gente subia no prédio em cima, eu ficava na laje. Aí ele dizia, fica aqui pra você ver a vista, pra você esparecer, tomar um vento e tal. E eu não quero casar com você, eu não amo você, não quero você. Sabe o que ele dizia? Ele dizia, você vai casar comigo sim, porque quando a gente voltar, todo mundo vai pensar que a gente fugiu. E nessa época os pais, né, faziam você casar obrigatoriamente. E você vai ter que casar comigo, de todo jeito. Eu dizia que não queria, minha gente. Aí naquilo a gente brigando, discutindo, eu pegava no braço dele, ele me chacoalhava, você vai ficar aqui, você vai ficar comigo, querendo me beijar, me abraçar. Sabe o que acontecia? Eu caía lá de cima, de costa. Não era nem porque ele tinha me matado, mas eu caía naquela confusão, eu caía de costa. No que eu caía toda vestida, eu me via lá do alto, eu me via caindo lá embaixo. Tipo uns 3 andares embaixo. E eu era como se fosse uma câmera lenta, parece que eu tô vendo, sabe?
Eu caindo assim, caindo. E olhando assim pro céu e caindo, né? E tudo escuro. Eu me lembro que era um céu muito estrelado, muito estrelado. E eu caía numa grama verde, num capim verde, em cima do capim verde. E aquele vestido de noiva todo... Quando você cai de cima e embaixo, assim, deitada pra cima, né? Aí eu caía naquele capim verde. Naquilo que eu caí, eu pensava, meu Deus, eu morri. De cima eu olhando pro meu corpo ali estendido, eu digo, eu morri. E eu com muito sangue na boca, no ouvido. Eu via isso tudo, você acredita? E ele de lá, olhando pra mim. E ele muito arrependido, ele chorando muito, muito, muito. E foi esse o sonho que eu tive, né? Como se, acho que vocês entenderam. E naquilo ali se encerrava. E eu me acordei. A gente se acorda quando tem esses sonhos. A gente se acorda com algo assim muito... com algo muito ruim, sabe? Se sentindo muito mal. E nisso, no outro dia, né, a cidade era tudo... Mas eu não... Eu sabia que no outro dia, a cidade toda comentando, né, tal, e foi notícia, tal, que morreu, e tudo bem. Aí, a gente se acorda bem mal, como eu tava falando, né. Deixa eu olhar aqui como é que ficou. Parece que tá branco, mas não tá, tá? Nisso, meninas, eu tive esse sonho, foi como se fosse que eu voltei, é como se isso tivesse acontecido na minha vida passada, e eu voltei pra casar com ele novamente, tipo, pra realizar esse sonho que ele tinha, esse amor que ele tinha. Fiquei conectada a ele por esse amor, por isso. Até pra ele, eu creio, né, que é pra ele se regenerar nessa vida, só que não deu certo eu e ele nessa vida, né. A gente brigava muito, era muita briga, muita confusão, ele é muito mulherengo. E nós tivemos 3 filhos. E eu pesquisando sobre esse negócio de ter filho, eu vi que quando a gente tem filho de algum... Quando a gente vem nessa vida que a gente tem filho com aquele homem, a gente escolheu ter esse filho antes de vir para este mundo. A gente vai lá e escolhe. Nessa vida eu vou ter filho com fulano. Então já é tudo programado, planejado, né? Isso foi o que eu li. E possa ser, né? Possa ser. Isso é um blush cremoso. Bem sutil. Não dá pra ver muito não, mas tá bem... Tirou pelo menos o aspecto. Tá mais um pouquinho. Aí... Foi esse sonho que eu tive. E depois eu tive outro sonho. Passando muito tempo depois. Eu tive um sonho que... O meu pai, como eu falei no início, ele era dessas ferrovias, né, de trem. Ele tinha trazido essas ferrovias pra cá, pra Guarabira. A gente ficou aqui, a gente morou aqui. E nesse... Ui, bati aqui no pedestal. E nesse meu sonho, nesse segundo sonho que eu tive muito tempo depois, eu tava sendo... Eu não sei se foi antes desse que eu morria, ou foi depois, eu acho que foi antes desse. Eu tive esse sonho que eu vou contar agora. O meu pai, ele já tinha falecido no sonho, e iam fazer uma homenagem a ele, porque ele tinha trazido, né, essa ferrovia pra cá, e eu ia lá participar dessa homenagem. E muita gente com aqueles ternos, com aquelas roupas lindas, smoke, aquelas mulheres com aqueles vestidão, eu muito bem vestida. Um vestido preto, ainda me lembro como hoje. E ia ser nessa nossa fazenda, que é justamente onde
nessa época onde eu me criei aqui, era essa mesma casa, só que antigamente, na outra vida, era uma fazenda. E era uma fazenda assim que não tinha muito morador por perto, mas tinha uma vendinha. Nessa vendinha, por incrível que pareça, quem trabalhava nessa venda para o meu pai, que tomava conta dessa barraca, dessa venda, né? Que vendia comida, aquele cereal. Eu entrava na venda, era igual aquele tempo antigo, minha gente. Aquele saco de estopa com feijão, com milho, com arroz para pesar no quilo. E quem trabalhava era o meu marido hoje, Marcelo. Ele quem tomava conta. E eu olhava assim, Marcelo. Só que no sonho, né? Depois que eu me acordei, que eu me lembrei do sonho. E eu falava com ele e subi uma rampa que era para minha casa na fazenda. E que tinha homenagem ao meu pai. Subi uma rampa. Lá tinha muita gente, uma mesa enorme. E tava uma foto bem grande dele, quando tinha chegado com um trem aqui, né, na ferrovia de trem. E eu me lembro muito dessa homenagem, assim, que fizeram para ele, muitos homens de terno, tudo. Contava a história dele, que ele tinha trazido e tal. E que tinha vindo, esses trens começavam na Bahia, e ia pro Itabaiana. Eu me lembro muito bem deles falando, contando a história dele. E eu parada olhando, todo mundo em pé, assim, olhando o retrato dele, um homem muito bonito, com smoking preto e tal, contando essa história, que ele tinha vindo, que ele tinha trazido. E foi muito bonito assim, saber que meu pai tinha sido homenageado, era um homem muito bom, e nessa vida também, ele foi um homem muito bom, muito trabalhador, e justamente a gente voltou para essa mesma casa, né, nessa vida agora. E eu me acordei desse sonho, me lembrei muito bem desse sonho. E depois foi que eu sonhei com... Eu contei ao contrário, né? Depois foi que eu sonhei com o João, que ele... Essa história que eu contei logo no início, né? A forma que eu morri na outra vida. Foi desse jeito. É sobre isso que eu queria contar pra vocês, como são as coisas, né? Agora isso tudo foi o quê? Foi um sonho. Eu pedia muito, gente, pra me sonhar. Pedia muito, muito, muito pra me sonhar. E eu vou falando e a maquiagem não sai. Mas é só uma... Não é nem uma maquiagem. É só pra mim não ficar tão amarela. Vou só botar aqui no olho um pouquinho. Só pra um brilhinho aqui, ó. Tá? Pois foi assim, minha gente, que eu tive esse sonho sobrenatural. Ó. Uma coisinha, foi? Foi assim que eu tive esse sonho, vou botar um rímelzinho sobrenatural. Muito interessante, não foi? E aí, eu fico pensando, será que é verdade? Será que existe? Deixa a tua opinião aí no comentário se é verdade, se existe e tal, se você acredita. Eu tô contando um sonho, né? Pode ter sido, foi muito real. Muito real. Eu achei coincidência de Marcelo ter trabalhado pro meu pai. E hoje, a gente, nessa vida, a gente ser casado, né? A gente acabou casando e realmente Marcelo é um homem muito bom pra mim. Graças a Deus. E que toda inveja caia por terra em nome de Jesus, né? Muito bom pra mim. Depois que eu sofri tanto nessa vida, encontrei uma pessoa boa e talvez ele tenha sido uma pessoa que veio de outras vidas pra mim, né? Pra me ser feliz. E é sobre isso. Deixa eu botar um batom aqui, porque eu gosto desse batom aqui, ó. Eu gosto muito de batom bala, minha gente. Olha. Essa base é muito oleosa. Não gostei muito dela porque ela é muito oleosa. Olha, foi essa aqui, ó. Da Pink 21. Ela deixa muito oleosa. Você tem que botar bastante pó pra selar. E você fica com a pele brilhosa, tá vendo? Depois, minha gente, foi desse jeito. Só Deus sabe se é verdade. Eu tava conversando com a pessoa também, que ele é espírita também.
E nessa casa que eu morei, passei a minha infância aqui, aconteceu muita coisa ruim, sabe? Era uma casa muita... Eu vou contar no próximo vídeo aí os relatos assim, paranormais, espirituais, que eu passei lá nessa casa. E eu conversando com essa pessoa disse assim, eu disse, porque aconteceu tanta coisa ruim, tanta coisa espiritual e tal. E depois que eu saí de lá, que a gente vendeu aquela casa, foi um alívio, um livramento. Essa pessoa disse assim, é porque aquela casa carrega muita coisa espiritual de outras vidas, muitas lembranças, muita coisa que aconteceu ruim. Então você sente esse alívio porque você se desfez desse passado de outras vidas, né? E essa pessoa nunca sabia de nada desses sonhos que eu tive, então ela falou isso, é como se fosse uma confirmação que realmente aquela casa, aquele lugar, não era da mesma forma, né? Claro que os anos vão passando, a civilização muda, as casas, tudo, mas aquele lugar ali tinha muita coisa ali naquela casa. Muita coisa sobrenatural, eu vou contar no próximo vídeo, porque esse já durou muito, minha gente. Eu vou pentear esse cabelo, foi essa maquiagem de hoje. Então, por favor, comenta aí. Comenta o que você achou dessa minha história. Um beijo, um abraço. Fica com Deus e vai lá pro próximo vídeo e assistir também. Tchau.